Bom, gente, boa noite. Obrigado pela presença aí de vocês. Quem é de São Paulo nessa noite de segunda-feira chuvosa e fria. Bom, a ideia aqui é aproveitar ao máximo o tempo de vocês para mostrar um pouquinho de como tem sido a minha jornada com inteligência artificial, o que eu tenho feito nesse último ano de 2025 e o que eu tenho planejado aqui para 2026. A ideia é trazer muitos inputs para vocês enquanto líderes, executivos, pessoas que já estão entendendo que inteligência artificial é um negócio que veio para ser muito transformacional das nossas vidas, carreiras, trabalho, forma de liderar. E eu quero trazer nesse papo hoje um pouco do que eu estou vendo de mundo, um pouco de tendências, notícias, informações, dados e fatos, como também como é o objetivo trazer aqui o que eu vi no Vale do Silício e os desafios que a gente provavelmente vai começar a enfrentar aqui em 2026, tá? Previsão aqui a gente fazer em 1h30, farei o possível, tem bastante conteúdo, então vocês vão ver que é um conteúdo bastante tenso, denso, bastante dinâmica aqui a forma como eu organizo. Fiquem à vontade para trazer dúvidas nos comentários aqui, eu vou lendo aqui, interagindo com vocês e tento colocar na fala as respostas, tá? Então, eu gosto de começar as minhas apresentações mostrando esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é um TEDx de 2017, onde o Jay Tuck, esse expert em defesa americana e militar, ele estava mostrando essa tecnologia super restrita, cara, onde a gente conseguia acompanhar carros, pessoas e movimento de pessoas ao vivo e dentro de um bairro ali, uma cidade, e as pessoas que estavam nessa plateia ficaram absolutamente chocadas com aquela tecnologia. Vamos avançar para novembro de 2025, a Meta lança o Sun 3, onde você pode subir um vídeo e você interagindo com linguagem natural, por exemplo, eu quero mapear os carros, eu quero mapear as pessoas, eu quero mapear os pinguins, e essa inteligência artificial vai fazer todo esse mapeamento para você através de palavras, ou seja, agora acessível e open source. Quando eu vejo isso, o que passa na minha mente? Em apenas 8 anos, o caro virou barato, o militar virou open source. Sempre que vejo essas evidências, eu só consigo pensar em uma única coisa. Parece E ficção, hoje, mas é real. com Em áudio, vocês estão com áudio? 2022, um engenheiro do Google afirmou que o chatbot Assim, Tiago. LaMDA havia se tornado consciente. Após centenas de horas de testes, ele disse que a IA demonstrava autoconsciência, emoções, memória contínua e até medo de morrer ao ser desligada. Em uma conversa, a própria O conteúdo desse vídeo não é o foco aqui, o foco é que não sou eu, é um avatar de inteligência artificial, onde a gente já consegue, com uma gravação de 3 minutos, fazer vídeos nessa qualidade, onde eu só mando o script e ele devolve para mim esse vídeo pronto. E hoje, o que a gente consegue ver, tive a experiência no Vale do Silício de andar com um carro que não tem motorista. Deu a volta no quarteirão, parou no pedágio, parou na cancela do trem, parou para pedestre, parou para semáforo, extremamente preciso. Quando acabou a corrida, eu fui na frente dele e ele desviou de mim. A gente já tem Google pensando em fazer como aproveitar a energia do sol para fazer data center no espaço. A gente já começa a ver uma série de aplicações robóticas caseiras, o NIO, que foi lançado o ano passado, e previsão de delivery esse ano, com $20 mil ou $500 por mês, você já consegue contratar um robô que vai fazer os seus serviços domésticos. E aí, a gente ainda tem Anthropic revelando que a IA tem alta chance de chantagem. A Anthropic, para quem não conhece, é a responsável pelo Claude, e a gente já começa a ver alguns indícios de layoffs significativos para 2026. Quando eu vejo tudo isso, o que a gente ainda não está vendo que vai acontecer nos próximos 8 anos é a única coisa que eu consigo pensar dessas notícias. One of the very first Mech Labs projects that we had.
So this was actually built, the prototype was designed by Colin Robotics, which is a French company, but we're the first outfit to build it outside of their company. Now this is all 3D printed here, assembled here, programmed here, and it's about 4 years ago when it was built. Cutting edge. Now, old man. Bom, para quem não pegou, faltou a legenda aqui para ajudar, mas quem não pegou, basicamente esse era um robô top de linha há 4 anos atrás e que hoje é simplesmente um robô totalmente obsoleto. Nesse lugar eu estava no Circuit Lounge, dentro de Mountain View, ali no Vale do Silício. O Neil, esse mesmo robô que eu mostrei, que é esse vídeo no meio, ele foi desenvolvido, a primeira parte, neste mesmo lugar. Ele é basicamente um hub de robótica, onde você tem pessoas fazendo de tudo, desde enxame de robô suicida, para poder apagar incêndio com inteligência artificial. Ele se explode, manda um gás e consegue dominar as chamas, desde impressoras 3D para imprimir tudo que vocês imaginarem, até esses tipos de robô, como por exemplo o Neo. Ou seja, em 4 anos, o que era o mais atual daquela época, o mais tecnológico, hoje é absolutamente obsoleto e a gente já consegue até comprar esse tipo de solução. Então, né, o que eu gosto de trazer para as pessoas que ainda não têm essa visão do que a IA vai poder transformar para a gente me diga uma profissão que hoje a gente já tem total condição de trazer um exemplo de uma aplicação, seja ela digital ou física com robótica, onde a gente mostra robôs IA fazendo um trabalho muito próximo ou extremamente análogo ao escopo que a gente quiser discutir. Então, por exemplo, aqui você tem um robô que já faz montagem de pisos. A gente tem robôs para fazer delivery independente do solo. Você tem robô colheitadeira de maçã. Você tem robôs já endereçando ergonomia para as pessoas, ajudando com pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Você já tem luva robótica ajudando pessoas que têm Parkinson e consegue fazer o mapeamento do tremor da mão para fazer o inverso daquilo com o IA e estabilizar. Você tem esse robô que as pessoas acharam que era uma pessoa se vestindo, mas tiveram que cortar a perna do robô para mostrar que não era a gente. Você tem robô bombeiro, robô jogando ping-pong, e cada vez mais texturas de pele para se transformar em um robô cada vez mais próximo do que a gente entende hoje, né, como humano. Além dos deepfakes, que a gente pode aí entrar num capítulo totalmente à parte. Então o negócio está se evoluindo muito rápido. A ponto também de eu trazer alguns destaques, por exemplo, para a área da saúde, área médica, que talvez sejam áreas de maior complexidade, onde as pessoas sejam um pouco mais céticas em relação a entender esse potencial. Então, por exemplo, notícias, vocês vão ver a maioria 15 dias atrás, não mais do que um mês, 40 dias atrás, as que eu vou mostrar aqui. Então, 2026, especialistas afirmaram que a IA pode ajudar a monitorar, diagnosticar e analisar surtos de doença em tempo real, fortalecendo respostas à saúde pública mundial. A gente tem a NVIDIA anunciando parceria com empresas como Eli Lilly para construir um laboratório de IA focado em descoberta de medicamentos e pesquisa biotecnológica com investimentos significativos. Então, comecem a notar aqui como os setores, cada vez mais, eles começam a se transpassar aqui, se misturar. A AstraZeneca adquirindo uma empresa de IA para acelerar a pesquisa de oncologia. A gente tem a OpenAI comprando a startup Torque, especializada em tecnologia de IA para cuidados médicos, visando expandir ferramentas diagnósticas e de atendimento médico, ou seja, OpenAI, LLM, né, solução que quando você abre tem só uma caixinha escrito pergunte-me qualquer coisa, investindo severamente em soluções de saúde, e ano passado, para quem acompanhou, trazendo um grande nome da parte de desenvolvimento de devices da Apple para começar a criar tecnologias
3D, reais, físicas, também para a OpenAI. When do you think Optimus will be a better surgeon than the best surgeons? 3 years. 3 years. Okay. At scale. Yes. All Meaning of a sudden, there'll Yeah. probably be more Optimus robots that are great surgeons than there are all surgeons on Earth. and the cost of that is the capex and electricity, and it works in Zimbabwe. The best surgeon is in the villages throughout Africa or any place on the planet. Essa é uma entrevista de 6 de janeiro, alguns dias atrás. Elon Musk, o Peter Diamandis e o Dave Blunt. O link vai estar na apresentação que eu mando para vocês. E como vocês viram, o Elon, que é bastante otimista, mas ele tem entregado muito em relação à evolução de robótica e inteligência artificial, projetando 3 anos no melhor cenário, talvez 4, mas em ordem de grandeza, mesmo que seja 5, o que ele está dizendo é que a gente terá Optimus, que é esse robô da esquerda, melhores cirurgiões do que os melhores cirurgiões que a gente tem hoje na atualidade. A continuação dessa entrevista diz que a gente terá em escala, nos próximos 5, 10 anos, por aí, saúde para todo mundo, em escala, num nível presidencial hoje. E, obviamente, quando ele se refere ao presidencial, é uma perspectiva de Estados Unidos com acesso ao melhor do melhor do melhor de tecnologia e medicina do mundo. Então, aqui a gente consegue colocar em perspectiva o quanto os próximos anos são tão chaves para esse futuro que está todo mundo tentando entender o que vai acontecer, algumas pessoas tentando negar, ainda é difícil de acreditar, tamanhas são as mudanças e profundidades e impactos do que essas coisas podem acontecer em nossas vidas. Então, é natural diferentes reações humanas em relação a esse momento que a gente vive. Eu vou trazer um pouquinho mais disso mais para frente. A IA está mudando severamente a parte da educação. Então, a gente já tem uma série de faculdades mundo afora repensando profissões. Então, você já tem Stanford e Harvard, MIT, rediscutindo grade curricular, porque entendem que, sei lá, uma pessoa que está entrando esse ano para fazer advocacia, talvez não faça sentido se formar daqui 4, 5 anos, para ir construir carreira daqui 5, 6, 7 anos. Imagina como a gente vai estar, como eu falei, daqui 8 anos. Você tem todo esse contexto atual em torno da computação, causado uma série de reflexos de ansiedade nos alunos, pessoas abandonando a faculdade por essa incerteza do que serão as profissões deles no futuro, muitas universidades já colocando o IA como mandatório o entendimento disso, independente do curso que esteja fazendo, seja medicina, seja humana, seja parte de exatas, que talvez seja mais óbvio, e de fato a gente está estruturalmente, né, e fundamentalmente mudando a nossa relação com a educação e até mesmo pensando se a educação tradicional ela continua fazendo sentido, né? Se a velocidade de novas informações e novas tecnologias é tão rápida, será que faz sentido ficar 4 anos estudando a mesma coisa? E muito provavelmente vai estar desatualizado em meses nesse mundo que a gente está vislumbrando aqui. Bom, se alguém quiser acompanhar mais dessas coisas que eu compartilhei aqui, eu tenho o @oThiagoOtto, é um Instagram onde eu faço meio que esse acompanhamento de todas as postagens e notícias, tudo com fonte verificado, obviamente um monte de IAs aqui por trás fazendo toda a parte de orquestração de script, toda a parte de postagens, principalmente ali dos podcasts e das participações que eu vou comentar ali mais para frente, imagens, etc., mas fica como recomendação. E daí o meu ponto é, de todos esses exemplos que eu trouxe até agora, a gente consegue mudar, né, mostrar, né, que se a IA está mudando modelo de negócios, entretenimento, cultura, transporte, educação, serviços, saúde, é muito natural concluir que ela também vai nos moldar e nos moldar, e também muda profundamente a forma como a gente trabalha, o que é a relação de trabalho e como a gente lidera. Eu não trouxe aqui
mas para quem tiver interesse, já tem alguns economistas e teóricos até mesmo rediscutindo o que vai ser o capitalismo daqui 5, 10 anos, né, num contexto onde robôs fazem tudo, tecnologia com custo cada vez mais barato, tudo em escala, e essa grande e profunda mudança que a gente vai enfrentar na sociedade. E aí eu começo, depois de feita essa apresentação e introdução da nossa conversa, a me apresentar para quem não me conhece ou para quem já acompanha o meu trabalho de alguma forma, mas nunca teve oportunidade de estar comigo numa agenda. E uma coisa, eu que trabalho e vivo 24/7 com IA, costumo fazer é pedir ajuda de um dos meus inúmeros e centenas de IAs e agentes que me ajudam. Então, aqui direto para o ChatGPT, eu perguntei, vou fazer uma live falando do meu Mastermind AI Driven Leadership hoje, escrevo uma carta de apresentação sobre quem sou eu, só vou printar o que você escrever, pensa que está falando diretamente com o meu público, e ele trouxe aqui, ó, se você está aqui, provavelmente sente a mesma coisa que eu. O mundo mudou rápido demais e liderar do jeito antigo já não funciona mais. Meu nome é Thiago Otto. Por mais de 12 anos eu atuei em grandes empresas, liderando projetos de estratégia, crescimento e transformação. Eu estava dentro do sistema, conhecia o jogo, e foi exatamente por isso que eu decidi sair dele. Quando a inteligência artificial deixou de ser uma curiosidade e passou a ser uma força real de transformação, eu tomei uma decisão e fiz uma escolha radical. Viver IA todos os dias como ferramenta de liderança, decisão e criação de futuro. E a carta continua. Desde então, eu venho construindo agentes, clones cognitivos, sistemas de apoio à decisão, estruturas de pensamento que ampliam de verdade a capacidade humana de liderar em ambientes complexos. Não é prompt bonito, não é ferramenta da moda, é sobre como pensar, decidir e agir em um mundo onde a inteligência é abundante, mas a clareza é rara. Esta frase é muito importante. Inteligência sendo democratizada. Agora, para você que está fazendo sua carreira em torno de uma capacidade cognitiva, uma capacidade de liderança, uma capacidade de especialização, seja ela qual for, dentro da tua carreira, muito provavelmente parte da sua carreira foi drivada por você estar acima da média das pessoas e sendo reconhecida por isso. Naturalmente, onde a gente tem uma inteligência em abundância e democratizada, aonde que as nossas vantagens competitivas permanecem. O Mastermind AI Driven Leadership, que como vocês sabem é o que eu vou apresentar no final, nasceu para líderes que não querem só usar a IA, querem liderar com IA, tomar decisões melhores, mais rápidas, mais estratégicas, querem sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação. Aqui a gente vai falar de estratégia real, não slides vazios, decisões difíceis, não discursos bonitos, execução com clareza, não teoria infinita, e principalmente de como continuar sendo profundamente humano num mundo cada vez mais artificial. E eu quero colocar uma lupa especial nisso mais para frente. Se você sente que pode mais, se você sente que está subutilizando seu potencial, se entende que o futuro não pode esperar você se adaptar, então essa conversa é para você. Não porque eu tenho todas as respostas, porque eu também vou aprender com vocês ao longo dessa jornada, eu aprendo diariamente e desaprendo coisas que aprendi recentemente, diariamente também, mas porque eu estou construindo, testando e vivendo esse futuro todos os dias. Então, se está fazendo sentido para você que está aqui, obrigado mais uma vez pela presença e acompanha comigo aqui os próximos slides como um convite para participar dessa jornada. Pouco da minha carreira aqui, mais resumidamente, finanças, estratégia, consultoria e projetos. Passei nessas empresas aqui do lado esquerdo. Hoje sou membro do Conselho de Inteligência Artificial da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-Commerce, diretor regional de Inteligência Artificial na PUC Angels. Tenho a minha consultoria que eu vou falar no próximo slide. E também sou solo founder numa empresa AI First, que é a Love, vou comentar mais para frente também. Um pouco da minha educação, não vou entrar em detalhes, só vou dar um destaque para as 3 certificações aqui de IA para Leaders, AI Driven Leadership, e AI Strategy e Business Transformation, em Kellogg, Stanford e MIT. São 3 certificações que eu estou neste momento fazendo
simultaneamente e que naturalmente elas vão estar desdobradas em quem quiser participar dessa jornada que eu vou propor aqui no final para vocês. Bom, hoje o meu principal servir aqui, a minha principal função é a Otto. Então, eu tenho um portfólio aqui de treinamento e letramento executivo, consultoria estratégica, planejamento, facilitação de workshop, mentoria executiva individual ou em grupo, e preparação executiva para processos seletivos. E aqui estão algumas das empresas que eu já trabalhei diretamente com a empresa ou com profissionais dessas empresas. Eu quero depois dar uma atenção especial neste preparação executiva para processos seletivos, porque eu tive uma notícia hoje que eu fiquei muito feliz e vou compartilhar aqui com vocês. Bom, ao longo desses últimos 11 meses, que tem sido mais ou menos a minha jornada em inteligência artificial, como eu falei, 24/7, 14, 15 horas por dia em média, participação em eventos, hackathons e imersão no Vale do Silício, como eu comentei, é o motivo de estarem aqui. Isso não era para estar com som, mas tive a oportunidade de apresentar a Love, que é a minha startup no Vale do Silício, para alguns investidores, foi super bem elogiado. Aqui uma pessoa que estava lá, né, que gostou bastante da estrutura e apresentação, então, com alguns direcionamentos interessantes de próximos passos. Bom, Regis, a gente acabou de terminar aqui a conversa com a Econ Energia. Ouvimos muito sobre tudo que está acontecendo no mundo, como aplicar de forma ética, responsável e acelerar negócios. Você é diretor de novos negócios aqui, super antenado com todas as atualidades. Queria entender o que mais sai como insight, o que você... Bom, a internet não está ajudando hoje, então talvez algumas declarações caiam aqui, mas basicamente um dos clientes que eu fiz um treinamento para todo o C-Level e Middle Management, ele comentando um pouquinho de... O que você achou da apresentação também? Legal, Thiago, primeiramente, obrigado aí. Acho que, assim, a aula excepcional abre a nossa mente totalmente, né? E acho que a sua didática foi muito, mas muito fácil de se compreender. Nós que não somos da área de tecnologia, nós somos apenas curiosos, né? E acho que a maneira que você colocou foi uma maneira fácil, abre caminho, abre negócios, né? A gente teve case dessa oportunidade que você teve no Vale do Silício. Acho que essa analogia que nós fizemos aqui da IA com a área de energia, acho que tem tudo a ver, dá um match muito forte. E é isso aí, meu cara. Acho que tá de parabéns, recomendo aí pra todo mundo. E o que puder aplicar, com certeza nós vamos estar consultando você aí em uma segunda oportunidade. Obrigado, a gente segue junto aqui, vai ser um sucesso e que bom que você gostou, valeu. Show de bola. Bom, é uma empresa comercializadora de energia, como eu falei, a vantagem da IA é ter uma ultra personalização, então fiz agentes para eles, personalizei todo o curso, toda a pauta, dia a dia ali com eles, garantindo toda a compreensão do que está sendo passado. Mentoria, visão de mercado e gerando valor, muitos de vocês já me acompanham ali no grupo do WhatsApp, alguns chegam por outras fontes, LinkedIn também tem crescido bastante, cada vez mais feedbacks interessantes que eu tenho recebido. Eu tenho vários agentes já disponíveis publicamente, as pessoas já usam e relatam como tem sido positivo fazer a utilização deles, eventualmente alguns de vocês, inclusive, já tenham utilizado. E a parte de clones é um lado especialmente parte da minha especialização em termos de inteligência artificial. A ideia de clones é basicamente nós hoje, se você parar para pensar, seu comportamento, sua história, sua decisão, a forma como você fala num determinado grupo, com uma determinada pessoa, é toda baseada em padrões e formas que acabaram te moldando. Da mesma forma, grandes personalidades da história da humanidade também faziam isso com padrões. Então, eu desenvolvi a minha própria metodologia, onde eu consigo clonar grandes personalidades, a ponto de eu ter agente de inteligência artificial como Walt Disney, Leonardo da Vinci, Elon Musk, Steve Jobs, Freud, Jung, Chopra, Marie Kondo, que foi um dos que estão aqui aparecendo. Esses são as personalidades, ao mesmo tempo os ultra específicos de função, como agente de engenharia de contexto, otimizador de prompt, do HeyGen, do Manus, do Figma, Storyteller, um para especificação de PowerPoints, e aí vai, a lista é realmente longa. Eu, pessoalmente, já tenho próximo de 900 agentes e subagentes, e divulgados eu tenho mais de 100 hoje disponíveis, principalmente para quem está mais próximo ou já vem acompanhando essa minha jornada por algum tempo. E quando eu consigo, né, replicar esses padrões de pessoas que têm muita informação pública, com menos precisão, mas não menos importante e relevante, eu consigo fazer isso
com qualquer um. Então, eu estou me clonando, eu tenho minha própria metodologia para fazer esta autoclonagem, e eu também aplico isso com alguns mentorados e alunos. Então, aqui eu trago 2 cases, o da direita eu recebi hoje, a notícia, mas são 2 cases onde eu consegui identificar as pessoas e encontrar informações públicas suficiente para conseguir fazer uma extração de padrões, referências, inputs, ideias, e LinkedIn, Twitter, podcasts, artigos, blogs pessoais, qualquer coisa que eu consiga encontrar sobre uma pessoa me permite fazer o meu próprio banco de dados daquela informação pública e fazer um agente com aquela especialização, ou seja, um agente com aquelas características da carreira daquela pessoa, com as passagens de empresas que ela teve, com as indústrias que fez, com as formações que teve, e quando eu coloco isso dentro dos meus sistemas, eu faço o clone de um CEO e ajudo um mentorado a ser contratado como um CFO, porque toda a preparação dele foi com este clone, e eu faço também uma desenvolvedora ser contratada para trabalhar com inteligência artificial no Nubank, a partir de uma clonagem de um senior manager da mesma empresa. Então, este é o nível que a gente consegue ter hoje. E por que é importante? Porque aqui, geralmente, é onde as pessoas podem achar esse assunto está muito creepy, está ficando esquisito, o que você está querendo dizer com isso? Eu vou falar mais para frente, mas eu quero aproveitar o ensejo. Quando eu falo sobre isso, eu falo sobre, eventualmente, a sua empresa não precisa ter um CFO digital. A sua empresa precisa ter você, o CFO digital. A empresa que eu trabalhava não precisava ter o Thiago como senior manager de estratégia. Não precisava ter um estrategista digital, precisava ter o Thiago, senior manager digital de estratégia. Então, parte do que eu falo de humanizar um futuro cada vez mais artificial por que não deixar os futuros agentes de inteligência artificial com as características humanas, com o tom de voz, com tua forma de atuar, trabalhar e, enfim, manter essa parte humana dentro das empresas, por mais digital que seja. Bom, eu tenho alguns podcasts e vídeos publicados no YouTube, depois vocês recebem esse link, já comentei aqui, vou ganhar tempo. Enfim, tudo isso que eu mostrei para vocês foram 11 meses intensos, muito trabalho, muitas noites mal dormidas, algumas nem dormidas, mas realmente dedicando o máximo que eu podia para entender tudo o que está acontecendo. Eu, a princípio, estava decidindo fazer uma carreira mais no empreendedorismo, sem tanta parte, né, de divulgação, posicionamento, como a gente está falando aqui, enfim, mídias, redes sociais, nunca foi a minha vibe. Mas, a partir do momento que, ano passado, eu, a cada semana, me reunindo com executivos, com pessoas que já foram referências para mim, até mesmo em tecnologia, negócios, e elas me falando, o ChatGPT não funciona direito comigo, IA é hype, poxa, isso aí não funciona, eu uso o ChatGPT como se fosse o Google 2.0, 90% do uso do ChatGPT, inclusive, é como se fosse um Google, para fazer pesquisas básicas. Eu ouvi isso no Vale do Silício. Isso começou a me deixar realmente angustiado, porque tudo que eu estou mostrando aqui já está muito claro e evidente de que a gente precisa rápido começar a nos preparar para um futuro que realmente é difícil ter certezas sobre ele, mas a única certeza é de uma mudança profunda e uma necessidade de adaptação rápida. E, por conta disso, né, quando eu olho o que foram os últimos 11 meses, eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer o que vão ser os próximos 11 meses, o que vai ser 2026, sendo que, um dado para vocês, novembro de 2025, tiveram mais lançamentos de inteligência artificial do que a gente teve em 2024 inteiro. Então, em um mês, mais do que um ano inteiro. Então, imagina como que vai ser novembro de 2026, numa tecnologia que é exponencial. Bom, começo a trazer alguns dados. Essa é uma pesquisa da Birmery, Inside the Human Machine Economy,
agora, de 2026, super recente, 98% dos executivos C-Level relatam ter feito mudança na força de trabalho no último ano como resultado da adoção da IA. Ou seja, já está mudando significativamente as empresas que decidiram investir nisso. Aqui a gente consegue ter alguns dados quebrados, né, as mudanças na força de trabalho devido à adoção da IA. Então a gente tem mudanças e realocações de talentos, você tem contratação de pessoas que já vêm com a skill de IA embutidas. Eu já estou ouvindo muitas pessoas que estão dentro desta bolha, que ainda é minúscula, de pessoas que usam e realmente focam em inteligência artificial. Muitos gestores já falando que se a pessoa não fala que entende IA, que usa IA, que tem no dia a dia IA, eu já nem olho o resto do currículo. Você tem aí um reskilling e um upskilling de todo o staff, com 50% destas empresas que são empresas vanguardistas na adoção, por isso estão aqui na pesquisa, 46% desses executivos dizendo que já estão criando novas funções, 37% consolidando novas funções, e aqui a gente pode ter desdobramentos, né? Se eu estou consolidando escopos que antes eram 2 pessoas, que agora vão virar uma, talvez no final do ano 10 pessoas virem 2 ou 1, e eventualmente eu não vou ter escopo para criar para todo mundo, ao passo de que você tem já 1/3 dos entrevistados dizendo que já estão eliminando, inclusive, funções, e 1/5 quase das pessoas, desses executivos dizendo que estão vendo um achatamento de estrutura, uma vez que a gente não vai precisar ter tantas pessoas nessas empresas. Para vocês terem uma ideia, no Vale do Silício, eu ouvi de mais de um executivo a frase de que hoje a gente já tem tecnologia para automatizar 1/3 de qualquer empresa no mundo. 1/3. O que a gente não tem ainda é pessoa qualificada o suficiente para fazer isso em escala. Mas a tecnologia já existe, e eu não duvido, e aqui tenho trazido para vocês algumas evidências. Para vocês terem uma ideia, 50% do código do Google já é feito com inteligência artificial. O Google. Top tier, que a gente pode imaginar de qualidade, segurança, preocupação com eficiência, otimização e etc., já reportou que mais da metade do código já é feito com inteligência artificial. Você tem aqui a declaração do Mark Benioff, CEO da Salesforce, que IA agêntica é um novo modelo de trabalho, de produtividade e novo modelo econômico. Então, isso mudando profundamente a forma como a gente entende vida, economia, trabalho, e provavelmente vocês já devem ter visto isso e sabem liderar e trabalhar nesse tipo de estrutura, uma estrutura piramidal, que é a clássica hoje nossa, mas imagina se você hoje já se sente capacitado para liderar, onde a gente tem estruturas de pentágono, estruturas de diamante, onde o middle management passa a ser significativamente maior do que a base da pirâmide, uma vez que, como eu falei, se as pessoas que estão na faculdade já estão desconfiadas de que o começo de carreira delas vai ser desafiador, as empresas já estão relatando que a base da pirâmide é cada vez mais propensa a ser substituída por IA, porque é um trabalho mais operacional, um trabalho que tem mais padrão. IA são excelentes com padrões, então é muito simples acabar naturalmente substituindo-as a ponto que a gente pode ter um momento de colapso de estrutura, porque se eu substituo toda a base, eu não gero mais sucessão. Mas, enfim, isso muda significativamente a forma como a gente lida com o nosso dia a dia hoje no mundo corporativo, como líderes e donos de empresas, empresários e etc. E também faço esse convite, não falta muito tempo para esse ser o seu time, e pergunto aqui se vocês já estão preparados para fazer um PDI de um agente de inteligência artificial. PDI, para quem não lembra, Plano de Desenvolvimento Individual, é aquele momento que você dá o feedback do teu funcionário e faz com que ele evolua. Então imagina que hoje a gente já tem inúmeros casos onde a gente começa a se acostumar com o org design nesta forma aqui. Você tem um líder, que pode ser você, liderando um agente
liderando uma pessoa, e essa pessoa eventualmente lidera outros agentes, e lidera outras pessoas, e assim sucessivamente. 99% dos líderes C-Level estão confiantes ou muito confiantes de que tomaram as decisões e fizeram as mudanças certas na força de trabalho como resultado da adoção de IA ao longo do último ano. Então, isso mostra, né, que para as empresas mais vanguardistas isso já está funcionando severamente. Então, é natural que se hoje você não tem isso no dia a dia, ou se a empresa que você trabalha ainda não está totalmente adaptada ou imersa em inteligência artificial, cedo ou tarde isso vai ser desdobrado. E como eu falei, numa tecnologia que escala exponencialmente, quanto antes você entrar, melhor para você e mais difícil para as pessoas que entrarem depois te alcançar. Uma outra pesquisa agora da TI Inside, 2026, o ano da GenAI, esse é um gráfico em uma palavra para descrever o momento da GenAI no Brasil. Notem que, para mim, o principal dado, só 6% está consolidando. Isso porque é uma pesquisa com as empresas também mais vanguardistas. Significa que você tem 94% das empresas ainda entendendo o que é isso. Olhem o tamanho da oportunidade e olhem o quão cedo vocês estão nesse futuro, simplesmente pelo fato de estarem aqui numa segunda de chuva em São Paulo, ouvindo sobre inteligência artificial com uma pessoa que não sei o quanto profundamente vocês já tiveram interação. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. 24% já entendem isso como revolução, menos de um quarto, muito pouco. Você tem quase um terço ainda achando que é promessa, e isso, para mim, é o assustador, e você tem 40% entendendo que a gente já está em transição. Então, o meu convite para vocês é façam um exercício pessoal onde vocês se classificariam hoje, e se muda, talvez, no final dessa apresentação, a classificação. Bom, os gigantes já estão se movimentando nessa mesma publicação. A gente tem aqui Santander, a gente tem Itaú, Banco do Brasil, Latam, Hospital Sírio-Libanês, MRV, Gulp, Gerdau, Bayer, Bradesco, Cogna Educação, Mastercard, inúmeros, eu trouxe alguns prints só, aqui eu estou menos interessado em vocês conseguirem identificar o que está escrito, mas simplesmente empresas gigantescas de indústrias ultra consolidadas que não teriam o menor preocupação, né, em super se movimentarem rapidamente, já estão conseguindo documentar e mostrar valor de implementação de IA. Então, mesmo esses colossos que a gente está acostumado a verem, né, eu já trabalhei em alguns ou em empresas relacionadas a essas empresas, são geralmente, né, transatlânticos de tamanho de empresa, com manobras extremamente lentas, difícil de ter velocidade, mas mesmo assim já com impactos reais sendo reportados. E a gente segue aqui, eu vou mostrar mais alguns cases para vocês, né? Então, ter concursos, um CEO resolveu testar a Lovable, fez uma plataforma, se não me engano, ao longo de uma semana, iterou com o próprio time, queria testar essa tecnologia, lançou um produto que eles estavam com dificuldade de priorizar no pipe de desenvolvimento, faturou 15 milhões em 48 horas. O CEO codou, Vibe codou, né? Você tem Typeface, uma das empresas que eu conheci totalmente de IA, substituindo agências de marketing por completo. Você consegue definir todo o padrão da tua marca, tom de voz, estilo de campanha, logos, fontes, linguagens, palavras que você não fala, e aqui você consegue ter uma IA embutida para você mesmo conseguir fazer tudo que você precisar em torno de marketing e brand para a tua empresa. Você tem uma empresa que já está conseguindo avançar com instalação de postos que vão tornar a experiência de carros elétricos a mesma de um carro a gasolina. Eles querem ter um reabastecimento em até 10 minutos. Hoje já fazem 50% da bateria. Tá, mas Thiago, o que tem de IA? Essa solução eles vendem para postos de gasolina, e os postos de gasolina eles também contratam agentes que ficam tradando o dia inteiro o excedente de energia que eles próprios gerem. Ele instala isso em 2 horas e basta plugar numa tomada de casa. Esse é o nível de inteligência artificial e aplicações de inteligência artificial.
esse slide horrível, que daqui a pouco entra uma animação, B2B, B2C, B2G, B2B2C, vocês já começaram a pensar como que vai ser um futuro de C2A, agent, to B, C2A, to A, to B, A to A. Bom, a Skyfire já começou e eles já estão com stack financeiro para agentes de inteligência artificial, para que eles possam transacionar entre si e, enfim, habilitar essa nova economia. Você tem, por exemplo, outra aplicação, Artificial Societies, que você consegue criar uma sociedade artificial. Isso tem muito paralelo com o que eu falei das clonagens lá atrás, então para vocês verem uma aplicação real, onde você consegue testar produto, você consegue testar reação de mercado, você consegue testar o pitch de uma apresentação, você consegue testar se o seu post do LinkedIn tem chance de viralizar dentro do teu LinkedIn. Isso tudo só fazendo cruzamentos com pessoas reais, que eles cruzam com mídias sociais, alimentam de informações e criam as personas destas pessoas reais para fazer simulações dentro de uma sociedade artificial. E a gente tem talvez o case mais desenvolvido no iFood, informações divulgadas no AI Brasil Experience, então disponíveis ali para o público. Eles relataram que hoje, quando você clica no aplicativo, são 50 agentes que são disparados para otimização de rota, otimização de cupom, otimização de cardápio, otimização de ticket, posicionamento das informações que você vai ver dentro do teu aplicativo, e aí vai. E eles já estão com o desafio de entregar até março deste ano, eu ouvi isso há 2 meses atrás, 8.000 agentes de inteligência artificial, um para cada colaborador, e já tem manifesto como guia para a empresa, e é um dever de todos os nossos colaboradores, está no centro dos nossos produtos, construímos para a IA do futuro. Bom, sendo assim, quando a gente vê um monte de agente todo canto, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente não está muito distante, provavelmente este ano, pelas projeções de senso comum, vão apontar para que a gente tenha o primeiro unicórnio de uma pessoa só. Ou seja, uma empresa com valuation aí de $1 bi, com simplesmente uma pessoa e um enxame de agentes de inteligência artificial fazendo absolutamente tudo. E isso é muito importante para vocês, porque mostra esse futuro, às vezes, até distópico, que a gente está começando a enxergar. Bom, por conta disso, e reforço, e por isso é importante, e aqui, sem nenhum sensacionalismo, de forma bastante pragmática, porque todos aqui decidem por suas carreiras e precisam se antenar, a gente está cada vez mais e mais vendo notícias de layoffs de empresas que já estão com redução de quadro. Provavelmente muitos de vocês já discutiram um orçamento de pessoas para 2026 em base zero, isso se já não trouxe alguma redução. Então, são simplesmente fatos. As duas da esquerda aqui são de 2025, mas ajudam a dar o contexto, né, que impacta diretamente o Brasil, e que o de baixo aqui, nem o white collar, que é o nosso trabalho basicamente feito por computador, talvez para muitos ou 100% de vocês, não está livre, pelo contrário, está até mais em risco. E aqui essas notícias, 16 de janeiro, 13 de janeiro, essa aqui, se eu não me engano, é 16 também, mandei hoje ali no grupo do WhatsApp, Meta, Andi, alguns bancos, uma série de empresas já reportando previsões para esse ano de cortes. Participei de um evento para desenvolvedores no Cubo, em dezembro, eu e mais uma pessoa de negócios, no meio de 150 desenvolvedores, caí lá de paraquedas, eles já falando que, de bastidores, a Amazon reporta corte de 15.000 desenvolvedores. Bom, tudo isso para dizer, e aí, Thiago, mas e o Vale do Silício? Falou um monte de coisa, legal, entendi o contexto, entendi que o negócio é rápido, entendi que vai impactar, ou já está impactando como você lidera pessoas, times, empresas, negócios. Agora eu vou trazer um pouquinho da minha experiência lá, que eu resumi aqui em alguns slides que vocês depois vão ter acesso. Então, primeiro, qual é o mapa de implementação de inteligência artificial no Vale do Silício?
Isso é o resultado de 38 empresas que foram entrevistadas, grandes implementações, todas num ambiente com alta incerteza, mas muito vanguardistas na adoção de inteligência artificial. Então, aqui o primeiro ponto é, existem hoje 4 formas de você começar a adotar implementação de inteligência artificial dentro da tua empresa. A mais simples de toda, eu vou começar nesse quadrante aqui, soluções prontas. Então, ferramentas plug and play para eu simplesmente trazer para dentro do negócio um quick win. Geralmente é assim que você vai começar a ganhar confiança, credibilidade e vai começar a criar cases internos para provar que realmente o negócio muda o jogo, gera receita nova, gera eficiência, muda a produtividade e, enfim, vai impactar completamente as suas empresas. Segundo momento, para aquelas que conseguem dar o próximo passo, são aplicações baseadas em LLMs. Então, ter o teu próprio ChatGPT e a partir dele, ou Copilot ou qualquer outra solução, e a partir dele começar a construir seus copilotos pessoais, seus assistentes, suas automações. Isso vai começar a gerar alto impacto e integrar dentro do contexto da empresa. É quando as coisas começam a ficar cada vez mais fluídas. O próximo passo são parcerias com empresas de IA que vão aí sim criar especialistas, vão co-criar eventualmente LLMs, SLMs, uma aplicação de inteligência artificial específica para o teu negócio, para reduzir alucinações, reduzir informações que você não precisa que esteja ali na cabeça e nos parâmetros da LLM, reduzir risco e acelerar aprendizado. Então aqui é realmente você começando a dominar a tua IA interna e não ela montada sobre um ChatGPT, sobre um Gemini, sobre um Claude. E no fim, aí sim, é você fazendo do zero, maximizando totalmente teu controle, personalização, mas aqui você vai exigir um alto índice de maturidade de dados e engenharia. Pouquíssimas empresas no mundo talvez tenham este nível de maturidade e capacidade. A gente pode ver, por exemplo, e não dizendo que não tenham, mas dizendo que adquirem os que têm e provam. A gente teve um Meta comprando a menos no final do ano passado por uma aquisição bilionária, uma empresa que atingiu em 8 meses 100 milhões de dólares de receita recorrente anual, um recorde para a inteligência artificial. Então, ali eles estão comprando o quê? Talentos, capacidade de execução, velocidade e a possibilidade de integrar isso dentro do ecossistema Meta. E por que agentes e processos importam mais do que ferramentas? Eu vejo muitos cursos, Manos para tal coisa, Gemini para tal coisa, GPT para tal coisa, ou aprenda a ferramenta A, B, C, D, O, J, 1 milhão de ferramentas todo dia são lançadas. Para mim, pouco importa de verdade a ferramenta que você vai usar, porque o mais importante é como você pensa a ferramenta e como você aprende rápido a usar uma nova ferramenta sempre que precisar. Tem uma declaração e uma frase que eu gosto muito do Demis Hassabis, que ele é o CEO do DeepMind, que é o núcleo de inteligência artificial do Google, onde ele fala que a habilidade do futuro é aprender a aprender. É uma meta-habilidade. Ou seja, a velocidade, como eu falei no começo, né, de novidades, ferramentas, plataformas, atualizações, ela é tão rápida que muitas vezes, e eu tenho certeza, o que eu estou falando para vocês aqui, a parte ferramental, provavelmente daqui 6 meses está completamente obsoleto, ou 1 ano no máximo. Muito do que eu quero mostrar aqui, e quem acompanhar essa minha jornada ao longo desse ano vai acompanhar, é muito da evolução do processo mental, da transformação pessoal, autoconhecimento, da velocidade de adaptação, da curadoria de onde colocar a tua atenção, onde não colocar, porque é distração, porque é impossível acompanhar todas as novidades de inteligência artificial, e, como eu falei, aprender a aprender e aprender a desaprender vai ser a melhor habilidade que vocês podem ter se vocês tivessem que sair com uma frase desse encontro de hoje. Aprender a aprender. Por que isso?
porque os resultados mudam completamente para aquelas pessoas que saem da Gen AI básica ali, que já conseguem ter 5%, 10% de resultado, as pessoas conseguem fazer automatizações com agentes, conseguem ali alcançar 20% a 40% médio de resultado, mas o grande resultado e realmente aquilo que muda totalmente, e não que esses percentuais já não sejam relevantes, para muitas indústrias já nem crescem isso por ano, mas onde está realmente a mudança é quando a gente reprojetar projetos à luz do que é inteligência artificial e agentes de inteligência artificial. Uma vez do que eu mostrei para vocês. A gente muito em breve vai começar a acostumar a chamar um agente pelo nome e você vai estar almoçando com algum colega de trabalho e vai falar, putz, quando eu voltar para a mesa, eu tenho que mandar um relatório para o, sei lá, Athena, o agente de XPTO, porque eu preciso que ele me dê um resultado assim, assim, assado, para depois eu analisar e mandar isso para o meu chefe. Vai ser natural essa conversa, muito em breve, caso vocês ainda não tenham tido. Bom, quais são os principais dores e desafios para a liderança e onde que estão as grandes barreiras para a adoção de IA? E aqui eu acho que alguns recados bastante importantes. Pessoas, culturas e lideranças. Então, esses 3 pilares vão ser extremamente relevantes se vocês saírem com essa mensagem e começarem a pensar e se antecipar dentro das tuas empresas. Então, medo, segurança, confiança, a maior barreira de adoção de IA é humana e não técnica. Isso foi o resultado das 38 empresas que eu comentei do Vale do Silício. Medo como resposta biológica das pessoas. Medo de perder relevância, medo de errar. Notem esse contexto à luz de tudo que eu trouxe de evidências para vocês. Potencialmente, quando as empresas de vocês começarem a adotar inteligência artificial de forma volumosa, cultural, colocando como objetivos corporativos, institucionais, em algum momento, e são as pessoas que já estão nessas empresas que estão fazendo, começam a perceber que, potencialmente, elas estão criando uma tecnologia que a substitui. Como eu falei, já tem empresas que a meta é fazer o teu próprio copiloto. Não estou afirmando nada pelas outras empresas, mas a gente pode pensar em 2 caminhos. Se eu tenho uma pessoa com um copiloto, no futuro, quando essa coisa estiver orquestrada, ou eu vou querer crescer muito mais do que eu consigo quando eu só tinha pessoas, ou eu vou querer mostrar para o acionista que eu agora consigo rodar a mesma empresa com metade do custo, ou mais ou menos, os percentuais não importam, é mais pelo mindset dos fatos que a gente já tem aqui. Quando a pessoa percebe que ela pode estar sendo convidada a entrar num projeto pioneiro, que é faça sua área digitalmente, tem 3 Fs, que são as reações mais propensas das pessoas, então guardem esses 3 Fs. Freeze, fly e fight. Congela. Tela azul. Como assim? Não vou fazer. Vou me substituir? Por que eu vou me envolver num projeto que, se eu errar, eu sou underperformance e não estou aderente à nova mentalidade AI First da IA? E se eu fizer, eu sou desligado. O que acontece? Fly, a pessoa que nem consegue conceber o que eu acabei de falar e fica absolutamente avoada, absolutamente com medo de perder a relevância e não entender o que está acontecendo com a carreira e com o futuro dela, e as pessoas com o fight. Então, algumas dessas empresas já relatam pessoas que entram em conflito, que começam a colocar propositalmente problemas, erros, barreiras, para que de alguma forma aquilo seja desacelerado, e você, como líder, vai ter que lidar com estas pessoas. A cultura que inova, ambiente seguro para o erro. O principal ponto de sucesso lá é como eu crio segurança psicológica, como eu sou transparente com o que eu estou fazendo e como eu comunico o que a empresa pensa sobre a adoção da inteligência artificial. Criar ambiente seguro para o erro é a melhor coisa que vocês podem fazer quando você tem pessoas com essas possíveis respostas biológicas ainda não entendendo o que acontece no futuro, eventualmente nem você entendendo o que acontece para a tua carreira ou para a tua empresa, mas você vai precisar
criar esta condição para o teu time. Então, os 3 Fs de empreendedorismo no Vale do Silício também é muito importante. Fail, fast, forward, como ritual. Então, testa, erra rápido, aprende, evolui e vai para a próxima, e vai para a próxima, e vai para a próxima, e não desiste. E enterra as ideias ruins para manter foco, porque quando vocês começarem a entender o que dá para fazer com inteligência artificial, a chance de paralisia, e digo por causa própria, paralisia por opção é uma coisa que vai ser natural. Paralisia por opção, guardem essa expressão, ou uma segunda expressão que eu gosto bastante e passei bastante ao longo de 2025, obesidade mental. Você quer consumir tanto conteúdo que você acha que está sempre atrasado com IA, isso vai te gerar ansiedade, isso vai te gerar insônia, você não sabe por onde começar. Como eu falei, é exponencial, então a dificuldade que eu tive em 2025 vai ser pior em 2026 e melhor do que ainda vai ser 2027, mas é natural que nessa muvuca, nesse furacão de futuro, essas coisas aconteçam com vocês. Eu já senti pessoalmente e eu já vejo em todas as pessoas que já foram minhas alunas em outros produtos, que são meus mentorados ou das empresas que eu já atuei diretamente. Então, guardem isso como previsão, caso vocês já não estejam sentindo isso. O papel da organização vai ser extremamente relevante. A organização atua como guia de confiança, apoia cada etapa do crescimento da equipe e dá direcionamento. E aqui a minha posição como líder, se você, como eu falei, no Vale do Silício, as pessoas já acreditam que 1/3 de qualquer empresa pode ser automatizada com inteligência artificial. Significa que, previsão para você líder, 1/3 da sua empresa talvez não tenha necessidade de existir nos próximos, chute um número que melhor agradar, 1, 2, 3, 5 anos. Você sabendo disso hoje, muda o teu posicionamento? Como você muda como postura de liderança? Lembra da minha mensagem, como a gente mantém isso aqui humano, apesar de cada vez mais artificial. Putz, reskilling do time, incentivos a desenvolvimento, job rotation, aumento de escopo, maiores desafios, ou simplesmente ser o mais transparente quanto possível em relação ao que você sabe, ao que você não sabe, ao que você acredita, ao que você não acredita, e construindo uma relação de confiança com as pessoas que você trabalha junto. Um frame que eu vou aprofundar no próximo slide, mas é em relação à maturidade de IA. Então, é o frame 10-10-10. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu aprofundo no próximo, mas vou falar sobre segurança e consistência, que de alguma forma eu já comentei, criar confiança aqui, segurança, comunicação transparente, programas de capacitação, controle de expectativas, e aqui vai também uma outra previsão para vocês, o risco de se criar a bolha interna da IA. Para quem nunca ouviu esse conceito de bolha da IA, fica para uma próxima conversa, mas é basicamente uma projeção onde é uma empresa tirando dinheiro do bolso para investir na empresa que investiu nela, que investiu nela, que investiu nela, o valuation de todo mundo indo para a lua, todo mundo inflando o seu dinheiro de forma digital, mas não necessariamente provando o valor das próprias empresas. Então, OpenAI, por exemplo, se eu não me engano, pelas projeções mais otimistas, só vai começar a dar resultado daqui 6, 7 ou 8 anos, pensando no acionista que colocou dinheiro. E você tem basicamente uma dependência muito grande em poucos players. Então, NVIDIA, OpenAI, Google, CoreWave e algumas grandes aqui que são a infraestrutura de tudo. Então, para as pessoas mais pessimistas, se uma dessa quebrar, se uma dessa bater no muro, se acontecer alguma coisa que frustre expectativas, tudo pode ruir, só que está ruindo num nível de as pessoas investindo bilhões de dólares nas empresas, como se fosse eu pagar o almoço para alguns de vocês num encontro que a gente venha a ter. Então, essa é a bolha da IA. Ou seja, altas expectativas com altos investimentos, com alta escassez e essa angústia de que o resultado vem rápido. Tudo isso que eu falei pode acontecer se
você não for o líder da tua empresa, mas tiver um líder que chega mais entusiasmado e com mais expectativa e colocando muito investimento em letramento interno, em eficiência, e esta bolha da IA pode acontecer dentro da sua empresa. Então, se preparem. A liderança, então, define visão, cultura, pessoas e respostas a crises, menor micromanagement e mais micro-leadership. Então, você está próximo das pessoas, ser humano, mas direcionar o que elas estão pensando. Alguns slides vocês vão ver, eu fiz totalmente com IA e não mudei nada, então por isso tem algumas falhazinhas assim de projeção. Roteiro prático para priorização e para você observar na sua empresa quais que são os molds, qual é o fosso, o que torna a sua empresa difícil de ser combatida num ambiente onde a gente tem empresas sendo criadas num final de semana, literalmente. Framework de 5 a 10 dias, anotem, vou mandar o slide depois. Identifiquem 3 a 5 casos não críticos com alta aceitação, longe do core. O quanto mais longe, melhor. Errem longe do core, porque se vocês tentarem implementar algo dentro do core e errar, você descredibiliza a IA, as pessoas geram ainda mais insegurança e você não consegue desenvolver. Aprendizado Vale do Silício. Define métricas claras, tempo, custo e qualidade. Cria um protótipo rápido com entrega tangível. Tem 500 milhões de formas de fazer isso. Gera confiança antes de investimentos maiores e expande depois para casos mais complexos. Comentei do frame 10-10-10. 10 dias, 10 semanas, 10 meses. 10 dias para quick win. Ganhos imediatos e visíveis, mostra na prática que alguma coisa funciona com IA. POC, 10 semanas. Faz um teste real com o cliente, não precisa ser ainda cliente externo, pode ser cliente externo, valida impacto em um KPI crítico e tenta integrar isso num workflow. Mesmo que não esteja automatizado ainda, apesar de sobrar tempo para fazer isso, mas mostra valor em algo já real e tangível. E no Vale do Silício, as empresas acreditam que uma transformação mais profunda em inteligência artificial ela vai acontecer em 10 meses. Então, aí sim, você reprojetou processos do zero, você integrou áreas, você consolidou ganhos de profundidade, você letrou e conseguiu dar maturidade para bastante time, um percentual relevante da tua empresa. Então, faça isso em ciclos curtos, criando aprendizado, confiança e tração. Priorização é mais importante que executar. Vai ter 1 milhão de formas de fazer as coisas com IA. E 1 milhão de projetos. E todos vão querer fazer um monte de coisas. Priorizar os projetos nesse começo é chave para você não priorizar o projeto errado, errar num ambiente que ainda não construiu mentalidade de que errar é positivo para aprender e evoluir. No Brasil, a gente tem uma cultura onde falar sobre os fracassos não é bem-vinda, não é vista como aprendizado, não é vista como evolução. Me diz a última pessoa que você contratou, que ela chegou e falou, olha, em todas as empresas que eu cheguei, eu só falhei, eu só quebrei produto, eu só falhei empresa, mas estou aqui com um monte de aprendizado. Acho difícil. Mas, por exemplo, aquele robô que eu mostrei, o robô azul, que depois gerou o Neo, o CEO daquele lugar, ele fez a apresentação dele falando, eu fali 7 empresas com muito orgulho e com muito aprendizado em cada uma delas, mas é por causa da 8ª que vocês vieram do Brasil assistir a minha palestra. Um dos motivos, né? Então isso é a diferença cultural do mindset de onde está mais evoluído. 4 modes que realmente criam vantagem nesse futuro. Branding, ecossistema, distribuição e execução. Se eu executo muito rápido, e num custo muito baixo, com software tendendo a custar zero, no final do dia o teu cliente, ele em algum momento ele vai falar, eu não preciso de você, eu consigo colocar meia dúzia de pessoas para fazer a solução que você me oferece. O seu CRM que não, por exemplo, atende exatamente a expectativa que eu preciso, que se integra flawless no meu sistema, eu vou fazer uma squad criar o meu próprio CRM. E eu depois desligo você, por exemplo. Aqui para dar um exemplo, mas isso pode ser pensado para uma série de outras aplicações. Então,
em algum momento, talvez a relação que você tenha com o seu cliente seja a melhor coisa que você pode ter para ele pensar em te desligar mais tarde, uma vez que ele vai ter outras coisas para começar a criar e desenvolver internamente, e as empresas sendo cada vez mais autossuficientes. Então, branding, ecossistema, execução e distribuição são chaves. Por onde começar? E agora é o meu convite para que vocês acompanhem essa minha jornada. Os próximos 10 meses, como eu falei, dá para fazer uma transformação profunda dentro da tua empresa, se você souber a direção, se você acompanhar com quem está vivendo e lidando com isso realmente 24/7, ou o máximo que eu puder. Enquanto eu apresento aqui, eu tenho uma segunda tela aqui, que estão alguns robôs trabalhando, porque eu largo eles rodando enquanto estou fazendo outras coisas, ou enquanto eu vou dormir. Então, aqui vai o meu convite e proposta de como a gente pode estreitar a nossa conexão ao longo desse ano. Então, o que eu venho aqui apresentar para vocês é o meu mastermind, é o estado da arte de tudo que eu consigo desenvolver, aprender, consolidar, construir uma narrativa clara, acessível, independente do nível que vocês estejam hoje de conhecimento e inteligência artificial, para que no final do ano vocês olhem para isso aqui como o investimento mais ridiculamente baixo que vocês vão ter ao longo do ano ou eventualmente ao longo da carreira. Pensem nisso aqui muito à luz desse futuro que eu estou apresentando para vocês, onde muito provavelmente pelo nível de qualificação das pessoas que eu em geral me comunico, o investimento disso aqui às vezes são dias de um mês de salário de vocês vão ver mais para frente o que é a proposta. Otto, muito obrigado pelo curso. Acho que tem sido excelente. Mesmo para mim, que já tem uma base teórica bem forte, eu vejo que as discussões têm me ajudado bastante a entender uma forma mais prática de usar IA para diversos tipos de problemas reais do dia a dia. Além disso, gostei muito do resumo que você trouxe sobre sua visita no Vale do Silício e uma perspectiva futura de como as empresas estão evoluindo e usando AI. Com certeza, agregou muito e vou recomendar seu curso para todos que trabalham nessa área ou mesmo que são profissionais de áreas que serão impactadas por IA futuramente e precisam se preparar para isso. Muito obrigado e um forte abraço. Como eu falei, essa transição eu fiz de um momento que eu estava muito angustiado de não ver ninguém fazendo coisas parecidas e as empresas muito lentas e amigos e pessoas próximas também não se movimentando e não entendendo nada do que eu estava fazendo literalmente com inteligência artificial. Então, para me preparar para essa transição, eu ofereci dentro ali do grupo, então talvez até alguns de vocês tenham acompanhado, aqui inclusive a gente tem pessoas que participaram e agradeço demais a confiança no trabalho, mas eu fiz uma turma piloto de 9 semanas para calibrar a didática, para calibrar a linguagem, para calibrar plataformas, as dinâmicas, o que é mais relevante, encadeamento das informações. Aprendi muito com isso. O NPS hoje está em 9,71 de média dessas 9 semanas. Então, para mim, foi uma entrega que orgulha bastante para essas pessoas, e muitas delas já trazendo relatos de, fiz esse sistema, fiz essa aplicação, fiz essa implementação. Uma das pessoas desse curso foi o case que eu comentei lá atrás, que em paralelo eu fiz a clonagem, e ela agora está vislumbrando novos avanços de carreira. O outro, inclusive, está dentro do curso, que foi diretor financeiro hoje. Então, assim, é um pessoal que já está, independente do nível de qualificação, porque, por exemplo, Rodolfo já tinha um nível mais alto como chegou, mas não era necessariamente nivelado ali o nível da turma, e de indústrias completamente diferentes, formações completamente diferentes, mas gerando valor para todo mundo. Então foi bem bacana. Eu vou mostrar mais 2 relatos dentre as outras pessoas que a gente teve lá. Olá pessoal, meu nome é Raul Fournier, sou advogado, sou apaixonado por informática. Eu tive meu primeiro contato com inteligência artificial há cerca de uns 3 anos, e eu achei naquela época que era um Google melhorado. Talvez por falta de conhecimento, esse conhecimento sobre inteligência artificial ficou congelado. Até que ano passado, eu fui convidado para fazer a revisão técnica de um livro, na qualidade de certificado PNP, do livro Dominando o Prompt Engineering, do engenheiro Marcos Possi, um excelente livro. E aí eu fiquei encantado com as possibilidades da inteligência artificial. Logo em seguida, eu comecei a estudar sobre automações, primeiro com o Make, depois com o N8N, até que eu conheci o Thiago Otto. Thiago Otto, cara, sinceramente, foi uma surpresa enorme. O cara é super inteligente, super capacitado, super dedicado, obstinado. E eu entrei numa vibe, eu acreditei nele, entrei na primeira turma fundadora de inteligência artificial do Thiago Otto, do zero até o primeiro clone. E, cara, eu posso testemunhar que ele não tem limite. Ele ultrapassou tudo que ele tinha prometido, e cada dia mais ele fornece material novo. Vale a pena, um cara é sensacional.
Bom, o Erval, inclusive, está aqui, então, para quem estiver duvidando que possa ser inteligência artificial isso aqui, uma vez que eu trabalho com isso, qualquer coisa ele pode reforçar aqui. Erval, mais uma vez, obrigado aí pelo todo o contato e confiança que teve no trabalho. Eu sou a Raíssa, eu participei da primeira turma do curso de inteligência artificial do Thiago. Posso te dizer é que valeu muito a pena. Eu entrei com uma dor, assim, ou pelo menos com uma ideia de automatizar algumas coisas para facilitar a minha rotina. Mas a propósito, quando você mergulha mesmo nesse universo de IA, você vê que é muito além disso. Então, a sua capacidade de planejamento, de entender o encadeamento de ideias, se já existem coisas que você pode, antes mesmo de pensar numa sofisticada automação, facilitar no seu próprio dia a dia, só com o jeito ali de pensar, principalmente quando a gente fala numa engenharia de prompt. Então, isso expandiu a minha cabeça não só quanto a ferramentas, formas de explorar a inteligência artificial no meu dia, mas também eu acho que o principal benefício é esse atalho que a gente acaba tendo. Então, em vez de eu testar do zero, uma a uma, e aprendendo por conta, você já tem alguém ali que já fez esse exercício inúmeras vezes e consegue te dar esse caminho das pedras de forma mais fácil, eficiente, fluida e na linguagem que você consegue comportar. E se você ainda tem dúvida se faz sentido ou não fazer alguma formação no sentido de inteligência artificial, eu diria para você, vai sem medo, porque eu vejo que a gente não está aqui mais discutindo algo que vai ser um diferencial para as pessoas. Isso é o básico. Já hoje, muitas pessoas não se deram conta. Bom, e o que eu estou planejando, gente, então agora explicando um pouquinho mais do qual que é a ideia, são 10 meses juntos. 10 meses semanalmente, 1h30, 2 horas, toda quarta-feira, para a gente discutir tudo sobre IA, para vocês poderem ter o acompanhamento até e curadoria e convívio com os meus 10 meses futuros, porque, como eu falei, tudo isso que eu mostrei, aprendi, conectei aqui, eles aconteceram ao longo dos últimos 11 meses, obviamente foram ultra intensos, então não é comparável a dinâmica e vida de vocês, mas o meu objetivo realmente é formar cada vez mais líderes que estejam aptos a poder ter esse nível de discussão que eu estou convidando vocês a ter aqui comigo, dentro de suas próprias empresas, com seus pares, com seus líderes, porque a IA ela tem um caminho de muita abundância e muito sucesso e um futuro promissor, ao mesmo tempo que tem um caminho também muito ruim, e vai depender muito das decisões que a gente, como líderes, tomar em relação às nossas empresas. E foi muito através disso que eu comecei a fazer esse trabalho e não só ficar ali com as consultorias em company, com o meu projeto Love, para mostrar isso de uma forma mais pública, aberta, gerando conteúdo, redes sociais, etc. Então, a minha proposta vão ser um encontro por semana, cada semana com uma temática diferente. Então, um encontro para a gente discutir sobre liderança. Então, qual que é o mindset do líder, estratégias para IA, ética, responsabilidade, como a gente comunica com stakeholder, como a gente comunica com times, quais são os alinhamentos internos, como a gente faz um pitch para apresentar essa mudança internamente, para que vocês possam se posicionar como embaixadores internos de inteligência artificial e promover isso de uma posição de mais relevância e destaque dentro da empresa. A gente vai ter uma semana por mês mais técnica, então com foco em parte técnica para entender IA, mas não significa o técnico, código, tela preta não prometo, porque faz parte das circunstâncias, mas escrevendo com linguagem natural ou eventualmente narrando o que você precisa, mas entendendo como arquitetar um sistema, como criar prompts avançados, como criar seus próprios agentes, sem necessidade de saber programar, independente do nível que você esteja hoje. A gente vai ter uma semana prática, então hands-on, workshop, construção de agentes juntos, experimentação, debugar ou iterar alguma coisa que vocês estão tendo dificuldades, e a minha proposta é que vocês, ao longo desse tempo, e não vai demandar 10 meses, tá? Criem o seu próprio clone cognitivo. Então, o que eu falei que eu me clonei, e eu tenho várias versões minhas digitais, e uma delas orquestra todas as outras, eu quero que vocês também tenham o você digital.
Então, a sua função, a sua capacitação, a sua especialização, que possa ser promovida e servir de case dentro da tua empresa, como eventualmente se você quiser empreender com isso por fora, ou se você já é um empreendedor, empresário. E você vai construir inúmeros agentes. Eu estou colocando 15 aqui mais pela dinâmica do que eu vislumbro dentro das aulas, mas não vai ser muito difícil construir também centenas ao longo de 10 semanas. Inclusive, eu compartilho alguns dos sistemas que eu construo os meus próprios agentes. E aí, uma semana de aplicação e cases. Então, eu trazer outras empresas, o que elas estão fazendo, o que não estão fazendo, trazer alguns especialistas que sabem e dominam mais de algumas partes de inteligência artificial, que eu reconheço que eu não sou a pessoa mais qualificada ou profunda nisso, mas que eu conecto com pessoas de mercado que podem trazer aqui os seus cases, os seus exemplos, para que a gente possa tangibilizar e discutir isso dentro de um grupo seleto, restrito, mais de pessoas que estão realmente à frente de inteligência artificial em suas carreiras, em suas empresas, em seus negócios. Então, qual que é a ideia? A jornada é aqui até o 4º mês, a gente já ter esse clone de vocês especializado, já ter alguns cases de agentes operacionais e já ter um projeto que eu quero propor, cada um de vocês construa um projeto, seja pessoal, seja profissional, ao longo desses 10 meses, para que a gente tenha, no final dessa jornada, um showcase do grupo. A ideia também é fomentar muito network entre todos os participantes. Execução aqui, mês 5 a 7, a gente avança nessa criação, chega ali nos 75% do projeto, documenta tecnicamente e faz o teste do ônibus aqui, que é um dos frames que eu gosto de utilizar para que a gente possa entender mais qual que está sendo a entrega. E lá, ali no 10º mês, finalização, a gente faz uma apresentação oficial de como vocês que estiveram comigo nessa jornada evoluíram, recebem o certificado e daí passam a fazer parte dessa comunidade que eu estou criando em torno de mim, da minha marca, das minhas empresas, de líderes AI-driven, AI-first e líderes humanos também que focam muito nesse futuro que a gente ainda não sabe exatamente bem onde pisar. E como eu falei, eu estou totalmente skin in the game, all in, em tudo, inteligência artificial que eu posso. Então, nesse momento, eu comecei na primeira semana de janeiro, 3 certificações simultâneas, para que eu possa desenvolver ainda mais todo o meu conhecimento, mas trazer cases mais curados, mais específicos e muito melhores do que eu consegui ver dentro do Brasil, do que está sendo ofertado. Então, eu estou matriculado nessas 3 certificações, AI for Leaders em Harvard, AI Driven Leadership em Stanford, AI Strategies e Business Transformation em Kellogg. Infelizmente, as 3 estão simultâneas, então está sendo bem intenso, de bastante dedicação, investimento de $8 mil nas 3, mas para que eu possa ter realmente o conteúdo mais qualificado e curado que eu possa ter para refletir isso dentro do que eu vou, obviamente, desdobrar para quem participar comigo nessa jornada de 10 meses, tenha a melhor e mais curada informação que eu puder ter. Tenho previsto também novas viagens ao longo do ano, eventualmente a gente vai ter que discutir e negociar algumas datas se eu tiver em viagem. A turma que eu comentei, piloto, eu tive a viagem no meio desse período, e daí o que eu fiz uma cobertura praticamente online ali do que estava acontecendo, mandando materiais, mandando notícias, informações, então meio que substituiu por esta rotina comigo durante a viagem, e depois a gente ainda tinha combinado fazer 2 horas de debriefing do Vale do Silício, foram 4 horas e meia de aulas extras ali, contando tudo que eu vi, tudo que eu passei, as empresas, e uma versão estendida do que eu tentei aqui trazer para vocês dentro do tempo que propus. Então, obviamente, como eu falei, são 10 meses, longo, intenso, necessário para quem quer se posicionar neste contexto de tudo que eu apresentei. Mudanças vão acontecer, essas negociações dentro do grupo vão acontecer, mas é visando realmente vocês terem o melhor. E, como eu falei, a proposta desse grupo no final do dia é que você possa ser esta pessoa
que vai liderar agentes e pessoas, que vai entender e discutir isso, e não exatamente ser a pessoa técnica do teu time que vai executar, que vai ficar presa nessas automações, que vai se restringir ali a um dia a dia mais monótono, operacional. Não é isso a proposta, mas eu preciso qualificar vocês para entenderem o que é, como dá para fazer, qual é o potencial, como eu lidero as pessoas, eventualmente, de um time que está me prometendo fazer um produto em 6 meses, mas eu sei que se eu pegar 15 dias eu resolvo sozinho. Isso muda a dinâmica empresarial, então você precisa estar qualificado para liderar essa mudança. E, como eu falei, você também vai ser essa pessoa que vai poder ter o próprio clone interno, e esse clone poder interagir ou com outras pessoas ou outros agentes dentro da sua empresa. Então, é essa a proposta para quem achar que é uma viagem muito grande, cases já existentes. CEO, co-founder do LinkedIn, clonou ele mesmo e compartilhou aqui numa entrevista quais foram os aprendizados. A gente tem um case brasileiro de um cara que já tinha um posicionamento em mídia e distribuição muito grande, fez a IA dele e está faturando alto aqui em relação a uma aplicação dentro do ramo jurídico. A gente tem o Hormose, que para quem não conhece é um marqueteiro, vendedor, um cara do digital gigantesco, entrou para o Guinness com o maior lançamento de vídeo, de livro não fictício do mundo. Se eu não estiver falando bobagem, ele vendeu mais de $100 milhões em 72 horas, ou em uma semana, mas indiferente para o tamanho do montante. A principal proposta de valor dele é, eu te entrego 12 playbooks de como eu escalei no digital, mas eu entrego a minha IA para você, porque até você ler 12 livros, você perdeu muito tempo, então apresenta seu negócio para mim IA, e eu já te falo o que você tem que ler, o que você tem que usar. Então, no final do dia, o livro é para você colocar na prateleira, que talvez você nem use. E a gente tem também o Deepak Chopra com uma IA dele para fazer uma jornada personalizada ali de bem-estar para você, onde você, enfim, paga uma mensalidade nisso para conversar diretamente com ele. Então, esses cases pessoais estão cada vez se expandindo, ainda no Brasil muito pouco, mas com um potencial grande, visto aqui alguns exemplos que eu já trouxe. I am interested, though, in a private LLM where I can upload, hey, here's 3 books I've written. Here's my other favorite books. Here's my favorite articles I've been cutting and pasting over the 10 years, and log all that in. And here's all my journals, whatever, the people out, and log all that in so I can ask it questions based on that. Right. And basically learn more about myself. Right. You could actually ask it, hey, based on what you know about me, like what books you think I would find interesting? Yeah. Where do I stand on the political spectrum? Right, blah, 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 blah. I'd like to know, that's what I would like to do, which is sort of a glorified Word document, but it still would hold a lot more information than just, oh, can you find this term? I would be asking it, and it would be responding to me on things that I've forgotten along the way. Load it with the information I'd like to load it with. Right. Yeah. Maybe even, like I'm saying, in the words of belief, in the man I'm working to be, the man I want, load it with that. Load it with my aspirational But it certainly self. could be done. And then ask it, and it's giving me answers going, oh, this is, but before it's slowly learning about me through conversations, then going, oh, I think this is what you like based on our conversation. No, I want the answers based on what I've uploaded it with only, not from the outside world. Basicamente, o que ele está falando, não estava previsto, mas eu acho que vale, é isso aqui. Esse Word glorificado que ele se refere é este exemplo. Este exemplo é o meu banco de dados com todos os meus sistemas de IA, tudo que eu já consegui documentar sobre mim mesmo. Eu hoje já tenho 300 questões respondidas sobre tudo que eu fiz, empresas que passei, conhecimento que tenho, cursos que fiz, tenho meu próprio agente de alguns dos cursos e formações que tive na carreira, e no final do dia, é que aqui ficou travado, mas enfim, tem uma animação bonitinha aí para enfeitar essa apresentação, mas você pode conversar com basicamente você mesmo e entender seus padrões de decisões, seus padrões de relacionamento, seus
padrões de empresas, o que você valoriza, o que você não valoriza, que livro você deveria ler. Se alguém te indica um livro que você acha que você não vai gostar, você pergunta para você mesmo digital, que sabe os seus projetos e pode falar para você, putz, será que você deve ler mesmo ou será que tem livros melhores para você ocupar nesse tempo? Isso se aplica a séries e uma série de outras coisas. Estou quase estourando o tempo, na verdade vai começar a estourar rápido agora, então eu vou pedir para vocês mais 3 minutos no máximo. Não vou deixar a apresentação inteira, mas fica como curiosidade. Apresentação inteira não, né? Essa animação inteira. Deixa eu reprojetar aqui para a gente seguir. É o último, penúltimo slide. É o último. Bom, agora, enfim, colocando tudo isso e já fazendo convite para quem se conectou com a proposta que já garanta a vaga através desse QR Code. Então, a ideia para o meu Mastermind é um investimento de 12 vezes de R$ 1.240, à vista R$ 11.997. Ao longo de 10 meses, a gente vai estar junto semanalmente, todas as quartas-feiras, 19h30, 2 horas, 1h30, 3 horas, às vezes a gente se empolga e sabe que às vezes estoura bastante tempo, tudo gravado, documentado, pode ser reassistido depois, e a ideia é que a gente, ao longo desse tempo, crie realmente uma comunidade que está ciente, consciente sobre tudo isso que eu comentei aqui hoje, que prioriza essa humanização desse futuro artificial, que quer tomar as melhores decisões, mas também quer garantir que permaneça relevante ao longo dos próximos anos em termos de carreira, desenvolvimento, empresa e etc. Então, o que a gente constrói junto dentro dessa caminhada é acompanhamento, conexão direta comigo diretamente em 10 meses, conteúdo curado das 3 melhores instituições do mundo, como eu falei, aulas especiais com especialistas de mercado. Estou conectando, por exemplo, com uma pessoa que é formada no MIT para seguranças de dados com inteligência artificial, que está longe de ser o meu domínio, então é uma pessoa que eu quero trazer. Conheço uma outra pessoa que é empreendedora no ramo de clínicas médicas com inteligência artificial e faz isso como renda extra, e agora o negócio cresceu tanto que está largando uma posição importante na Embraer para fazer apenas, entre aspas, apenas IA, e consumindo muito menos do tempo do que uma CLT regular. Todos os acessos aos meus agentes e clones, então já tenho um documento que os meus alunos mentorados têm acesso. Ali já tem 88 desses agentes e clones, então Steve Jobs, Walt Disney, Warren Buffett, Mary Kondo, Freud, Jung, Peter Drucker, a lista é realmente infinita, eu não vou lembrar, posso projetar aqui depois todos para vocês verem. Já está chegando numa centena, porque eu ainda não coloquei todo mundo, mas já passou de 100 os que eu vou disponibilizar. A ideia é que vocês tenham os seus próprios agentes, mas mais do que isso, saibam orientar as pessoas dos seus times para fazer, porque uma coisa que eu costumo falar, essas coisas de 80 prontos para lá, pegue aqui seus 100 prontos para cá, é inútil, é muito mais fácil você saber como faz, saber pedir para IA e orientar as pessoas que fazem. Então aqui é muito sobre o modelo mental. Ter um projeto 100% implementado, seja na tua empresa ou na tua vida pessoal, a gente vai construir momentum, conhecimento suficiente para isso. Discussões e cases reais, tanto de pessoas que eu quero trazer, como entre nós. Poxa, quais são as dificuldades? Então, fomentar muito esse network para que a gente possa, eventualmente, gerar negócios e oportunidades dentro desse grupo. Uma comunidade exclusiva, acesso direto a mim, o clone, como eu falei, o network eu já falei, certificação também já comentei, mas no final do dia é muito menos sobre certificação, é muito menos sobre um item a mais no LinkedIn, é muito mais sobre vocês estarem na vanguarda da oportunidade que ainda existe aqui em termos de inteligência artificial para os próximos 10 meses, que serão vitais, essenciais para esse futuro aí dos próximos, 5 anos ou menos. Então, gente,
é esse o convite. Consegui ficar, considerando que eu demorei 5 minutos para começar, devolvendo aqui 1 minuto para vocês, mas com empolgação e disposição aqui para a gente virar a noite, se vocês quiserem bater no papo, tirando dúvidas, se algo aqui não ficou claro sobre a proposta, quem não tiver meu contato, eu coloco aqui no chat agora, mas acredito que todos tenham ali do grupo, esse é meu contato pessoal. Se tiver alguma dúvida que queira mandar diretamente, áudio, não se preocupem, mandem áudio de longo, mandem escrito. Se quiser bater um papo também sobre o teu contexto pessoal para tomar a decisão, porque independente do valor, à luz de alguma comparação que eu pudesse trazer para vocês, ele vai ser diluído, e eu confio muito no que eu estou propondo aqui. Não é um investimento trivial, é um investimento relevante, mas que eu acredito que vai se pagar muito rápido para quem investir nisso. Mas, enfim, se quiser bater um papo diretamente comigo, a gente marca um one-on-one e conversa. E é isso, gente. Estou totalmente à disposição aqui para quem quiser conversar e aproveitar agora, ou pelo chat, ou se quiser abrir a voz aí e fazer alguma pergunta ou comentário, fico à disposição. Obrigado pela atenção. Vai lá, William. Eu vou pegando em ordem aqui. Acho que foi o William primeiro, né? Foi a reação que virou a palminha. Eu acho que tinha entrado a Simone. Quer comentar alguma coisa, Simone? Ou também era a reação, mas subiu a mão sem querer?